Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso IDcast, o podcast mais missional que você vai encontrar nessa internet. Que Deus possa abençoar o seu coração, e hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial para mim, não só por aspectos pessoais, mas porque hoje ela faz parte também desse contexto. Sarinha! Oi! Sara Portilho. E hoje nós vamos falar sobre a missão, sobre aquilo que Deus tem feito na vida dela. E para mim é muito precioso. Sara, você pode se apresentar? Posso. Oi, gente. Eu sou Sara Portilho. Eu passei um tempo servindo missões no campo e agora eu tô servindo a minha igreja local. Uma honra estar servindo ao lado da Aline, inclusive. É basicamente isso. A honra é recíproca, com certeza. Eu, antes de começar o Idcast, aqui a gente estava conversando com uma outra missionária e eu lembrei, e isso não revela a minha idade, porque eu não falarei, mas eu me lembro que quando a pastora Glaucia, eu acredito que você está assistindo esse Idcast, pastora Glaucia, você vai lembrar. Pastora Glaucia, minha mãe. Minha mãe. Eu ficava na parte de trás da igreja segurando Sara no colo, gente. Amém. Vamos mudar esse papo de Matusalém que não vai rolar hoje, não. Pro próximo. Sarinha, pra gente começar esse podcast, eu acho que é uma pergunta muito concernente e desenvolve ainda mais as outras perguntas que nós vamos fazer, a curiosidade de saber como surgiu o seu chamado missionário. Cara, a gente acredita que Deus é soberano, né? Então, nada foge do controle dele. Eu acredito que ele já tinha isso planejado desde a fundação do mundo. Eu cresci na igreja, mas eu fui me converter mesmo em abril de 2019. Eu tinha uns 16 anos, por aí. E aí, eu me converti, eu sempre fui muito radical com as coisas na minha vida, né? Tipo assim, cara, é isso, me converti de verdade, então agora já é ou já era. E aí, eu amo meu aniversário. E meu aniversário é em junho, eu me converti em abril. E eu ia fazer uma festa, gente, assim, só Jesus. E aí eu me converti, eu falei assim, Senhor, não tem como eu dar continuidade nessa festa, né? O que eu vou fazer? Aí eu falei, Senhor, eu quero um presente, então. Eu vou cancelar a festa com tudo, mas o Senhor me dá um presente. E aí nisso veio o pessoal do Querus. Foi em 2019, né? Eles vieram pra cá, no sítio, né? E eles faziam parte da Jocum da Alemanha e tudo mais. E na época eu não tinha 18 anos, só podia quem já tinha 18. E, enfim, mexemos os pauzinhos lá e eu consegui ir. Eu era recém-convertida, gente. Não entendia nada de nada ainda. E aí eu fui. E aí lá eu caí de um retiro sobre missões. Então, assim, eu já comecei ali a trajetória aprendendo tudo e vivendo aquilo. E eu tinha uma certeza no meu coração de que um dia eu iria, mas como ia acontecer, de que jeito, de que forma, não fazia ideia. Eu era muito nova, né? Tava na escola e tudo mais, então não fazia ideia, assim. Mas o Senhor já plantou no meu coração, tipo assim, cara, essa hora vai chegar. E é importante saber isso porque enquanto a gente está se movendo, Deus ele nos insere na missão. E muitas vezes, quando a gente não espera, Deus também nos insere na missão. Então, é realmente o tempo de Deus oportuno para que isso aconteça, né? E, Sara, você esteve um tempo numa escola de missões, né? E é importante esse nível do preparo, Sara vai estar falando um pouquinho sobre isso também. Como foi esse tempo nessa escola? Nossa, assim, eu digo que existe uma Sara antes do celeiro e uma Sara depois do celeiro, que foi a escola que eu participei. Eu tava de férias da faculdade, foi em 2021, e aí eu queria fazer alguma coisa pro Senhor durante as férias. E aí eu fui, me matriculei, fui fazer uma escola de 21 dias na minha cabeça, né? Isso foi muito engraçado, assim, porque eu fui achando que ia ser só mais uma férias, mas quando eu lembro que eu cheguei no aeroporto, eu entrei no avião, eu comecei a chorar desesperadamente, com uma sensação de despedida. E eu falei assim, gente, eu só vou ficar 20 dias fora, por que eu tô com essa sensação de que eu não vou voltar? E aí eu chorando, e aí, enfim, fiz a escola do celeiro, foi maravilhoso. E aí foram alguns dias de teórico e outros dias de prático, e no prático eu fui pro sertão. Eu lembro que a primeiro dia, né, que eu acordei no sertão, eu acordei assim, aí eu fui descer pra tomar café e eu dei, tipo assim, de cara com aquela vista, assim, do sertão. E ali o Senhor falou claramente comigo assim, é isso que você vai fazer. E ali eu fiquei muito assustada, porque eu falei, Deus, eu estou fazendo faculdade, trabalhando, tudo em casa, tudo planejado, como assim? Você tá me mandando vir pra cá. E aí eu fiquei quieta, não comentei isso com ninguém. E aí no final desse prático, vieram falar comigo, cara, a gente orou, a gente sentiu que seria legal você fazer o nosso treinamento de envio. E aí eu voltei pra casa só pra arrumar minhas coisas. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe,
E aí minha mãe, parece que ela já sabia o que estava acontecendo, né? Eu não falei exatamente. Eu lembro que ela só me perguntou assim, filha, e a faculdade? Aí eu falei, mãe, eu vou trancar. E aí foi isso, vim pra casa, arrumei as coisas e voltei pra fazer o treinamento de envio lá em Balneário. E aí esse tempo, assim, que eu vivi ali no treinamento, morando em comunidade, numa base missionária, a gente dizia que era maravilhosamente doloroso. Porque você cresce muito ali. Assim, você vê que o outro é um reflexo de quem você é. Então, você conviver. Tinham 10 pessoas na casa, 10 pecadores morando junto. E assim, e ao mesmo tempo servindo ao Senhor com o coração na missão. Eu cresci muito ali. Em todas as áreas, espiritual, emocional, o nível de maturidade que me gerou. Então, esse tempo foi essencial, até porque depois eu fui enviada, né? Mesmo pro campo. E aí, cara, no campo é loucura. Porque parece que tudo tá mais aflorado. As coisas boas e as coisas ruins que existem dentro de você ficam mais afloradas. Então, essa questão emocional também, se você não tiver com o que se apegar, com o que se agarrar, isso mexe muito com a sua cabeça. E graças a Deus, assim, eu tava no celeiro, uma escola séria, né? Que tinha todo o suporte ali. E aí, foi o que me deu base, assim. E essa questão emocional, ela acaba pegando muito, né? Muitas pessoas abandonam o campo missionário porque passam crises, né, Sara? Muito profundas. E aí não tem um suporte, talvez não tenha uma igreja que seja um braço que realmente segure essa pessoa ali. E a única opção que a pessoa tem é voltar, né? Sim. Suporte não é nem questão financeira, né? Sim. É oração, é questão de saber que você tem alguém. Porque quando você tá no fundo, você se sente tão sozinho. Por mais que a gente entenda, né? Cristo é o suficiente, mas você sente, parece que todo mundo te abandonou. E às vezes, assim, o campo missionário é um trabalho de formiguinha, né? Então você planta uma semente aqui e você olha aquilo ali e você fala, nossa, Deus, não tá dando em nada, não tá dando em fruto. A gente tinha um trabalho lá com as crianças, né? Não sei se essa rua fosse minha, que as crianças da rua ali, da nossa base. E às vezes a gente olhava a criança e falava, cara, a gente tá aqui há tanto tempo com essa criança, não sei o que, e parece que não dá em nada, parece que a gente não consegue alcançar a família, nada tá mudando, mas a missão é do Senhor, né? Não é nossa. Isso. E às vezes a gente vai plantar uma semente ali, a gente vai ser enviado pra outro lugar, a gente nem vai ver a semente frutificar, mas a gente entende que o dono da missão é Deus. E o fruto permanece. Descansa. É isso. É engraçado você falou isso, eu lembrei de algo que o Felipe falou, que é um missionário amigo nosso, que ele sempre, quando estava chegando a data do aniversário dele, causava um pouco de aflição, né? Ele falou sobre aniversários e mensagens, enfim, porque ele ficava esperando, será que alguém do Brasil vai lembrar que é meu aniversário? Será que... Então é muito importante, né, a gente ter esse abraço mesmo, esse afeto e entender e lembrar que o missionário está ali longe da família, longe da igreja local, vivendo emoções afloradas e é uma grande montanha-russa de emoções todos os dias, né? Sim, isso da questão da família e da igreja foi algo que me marcou muito, assim, porque o campo me curou em relação a isso. Eu sempre tive um relacionamento ok com a minha família, mas acho que esse estar longe, assim, é quando a gente mais sente a importância, né? Sim. E como eu aprendi a importância da igreja local nisso. Eu lembro que eu nunca tinha isso quando eu tava aqui, na minha cidade natal. Mas lá eu tinha saudade da igreja. Da minha igreja, né? Eu frequentava a igreja lá, mas eu tinha saudade. E quando eu voltava pra visitar, era assim, o meu momento de tipo assim, meu Deus, eu quero dormir na igreja. Exatamente, eu queria abraçar todo mundo, falar com todo mundo, porque você se sente exatamente saudade, assim, né? Você sente saudade. E você vê a importância disso. Isso é incrível. Sarinha, você pode falar um pouquinho da ilha? Porque eu achei muito incrível quando você voltou, né? Você falou do seu prático. Como foi viver esse prático na ilha? Eu fiquei 1 mês na Ilha São Francisco. Fica em Balneário Camboriú? Não, ela fica... Gente, parece que ela não existe, mas ela existe. Ela fica entre São Paulo, Paraná e eu acho que é Mato Grosso do Sul. Eu sou ruim de geografia. Mas eu acho que é. Mas tá ali. Perto de Rosana, uma cidade ali do Paraná. E aí, eu fui pra lá. De início, a gente tava com alguns missionários lá. E é uma ecovila, né? Então, que legal. É muito, muito, muito legal. Eu fiquei, assim, apaixonada. O momento que eu mais me senti viva foi ali, botando a mão na massa, assim. É bem a sua cara mesmo. Bem a cara. Porque antes eu servi em Balneário, que é mais urbano, mas quando eu tava na ilha, eu falei, meu Deus, isso aqui é o meu lugar. É um sonho. E aí lá, no nosso dia a dia, assim, por exemplo, a gente não tinha banheiro normal, né? Era aquele banheiro a seco. Ah, sim. Então, e tudo é reaproveitado. O nosso chalé que a gente dormia lá foi feito com tijolo de garrafa PET. Que legal. E aí, todo o lixo que a gente produzia, a gente colocava nas garrafinhas, assim, pra ficar com substância, e a gente fazia o tijolo daquilo ali.
eu vivi momentos incríveis, assim, nesse sentido de entender sobre Deus e a natureza, sabe? Entender a importância que isso tem pro Senhor. E como a gente não cuida disso, como a gente passa despercebido no nosso dia. E a nutrição que o Senhor nos deu, né? Verdade. Então, ali, assim, muito desafiador, porque eu era vegetariana, né? Eu me lembro. Sim, foi bem desafiador, mas lá a gente comia muito carne de soja e tudo mais, porque era uma ilha, então não tinha como a gente ficar fazendo compras. Sim. E aí, a gente tinha, tipo assim, nossos pintinhos contados, e a onça matou nossos pintinhos, então eram umas coisas meio assim, sabe? Mas muito incrível. E aí eu passei esse tempo primeiro com os missionários, aí depois chegou uma escola lá, o prático da escola do celeiro. Sim. E a gente ficou servindo eles ali. E, nossa, ver a simplicidade das pessoas, sabe? Isso aí marca muito, assim. Pessoas que estão ali e como elas estão carentes do amor de Cristo, sabe? E estão aqui, né? Tipo, no Brasil. Às vezes a gente olha missões e fala, missões tá tão longe e tal, mas, cara, tem gente, talvez seu vizinho esteja carente do amor de Cristo, sabe? E a gente vive nossa vida só pra gente. Então, assim, ter esse contato com essas pessoas, assim, foi incrível. Tipo, como eles ficavam felizes no fato de ter ganhado uma galinha, sabe? E a gente ficava feliz junto. E a gente chegou a construir uma igreja lá também. E, nossa, e é isso, é a simplicidade do evangelho, assim, na prática. Parece que você realmente fala, nossa, eu estou vivendo o evangelho, sabe? Mas óbvio que isso não pode ser uma experiência, né? Missões não é só uma experiência passageira. Tem que ser vida na vida o tempo inteiro. E isso realmente nos transforma, né? A gente acredita muitas vezes que a gente vai levar algo e a gente volta totalmente diferente dessas experiências. Exatamente. É muito incrível. E eu me lembro quando você ainda era vegetariana, né? E aí a gente fazendo churrasco, ela levava o espetinho dela com abobrinha, berinjela. É exatamente isso. E aí, depois da ilha, não teve mais como eu ser vegetariana. Eu falei assim, Senhor, não tem condições, vou ter que comer. Sara, eu quero que você possa também traduzir pra gente, porque a ilha é um local, assim, muitas vezes inóspito, né? Diferente, assim, de tudo que você já viveu. Mas o que te mais causou medo em você abraçar esse prático na ilha? Eu acho que é a incerteza de não saber como seria, né? Antes, assim, a ilha era quase um fantasma, assim. Sim. Eu queria muito ir, sempre orei muito pro Senhor para ser enviada pra lá. Mas era uma incógnita, né? Tipo, como vai ser lá? E foi meu prático, então foi assim, cara, agora você virou missionária. Agora você... Agora é real. Agora você saiu da parte de estudar, tava aqui só estudando, se preparando, mas agora vai. Então, dá esse nervosinho, tipo assim, caraca, vou pregar o evangelho. Ai, meu Deus, logo eu. Agora é sério. Eu acho que o maior desafio era isso, era ter o contato com as pessoas. E uma coisa que me marcou muito lá foi essa questão, uma frase, né, de que eu não queria ser uma teóloga gorda, vamos dizer assim. No sentido de só me alimentar, e só estudar, e só reter isso pra mim, ficar inchada. E lá é o missionário, você tem que ser raquítico nesse sentido, né? De tudo que você recebe, você tem que se doar pras pessoas. Então, esse era um desafio. Porque de início você fica se questionando, né? Porque talvez no início você tá pensando muito em você ainda, né? O que eu posso fazer com as minhas forças, com a minha inteligência? E lá, assim, onde sua inteligência é humilhada. É onde, tipo, você olha e fala, cara, realmente eu não valho nada, eu sou um pecador como qualquer um outro aqui. E aí, o que era o desafio, o Senhor foi transformando, né? Em graça, assim, e a gente vai entendendo que realmente é só o Senhor. Nós estamos sendo muito edificados pela tua experiência, pela tua história. E eu queria saber como era essa rotina diária na ilha. Como você sente que causava esse impacto a pregação do evangelho na ilha também. Sim. A nossa rotina ali, a gente trabalhava muito na Ecovila, como eu falei. Então, trabalhava muito ali na comunidade local. E na época que eu fui, eles estavam com um problema de pesca. Porque eles vivem da pesca. E estavam muito em falta. E aí tinha uns... Acho que é macaco, né? O bugio que a gente chama. E aí os bugios às vezes atacavam os peixes, tinha o lance da onça. Então, assim, era sempre... O dia amanhecia com uma grande novidade do que vai acontecer hoje. E aí, eu acho que o que mais a gente trabalhou com eles ali na época era essa questão de, tipo assim, Cristo é o suficiente. Então, a gente teve muitas experiências de ajudar... porque a gente entende que o evangelho ele não é só espiritual, né?
é você ajudar ali também a parte física. Sim. É matar a fome, às vezes, até fisicamente ali, né? Sim. Então a gente ajudava muito nesse sentido. A gente tinha os barcos, nosso barco vivia dando problema, às vezes a gente tinha que pular do barco e aí ia arrastando assim, tipo, puxando o barco dentro do rio. Mas a gente fazia isso por amor mesmo. Entender que isso também é a missão de Deus, né? Isso também é o servir. Porque às vezes a gente acha que missão é só, vamos lá, vamos pregar o evangelho, como se fosse só mais um evangelismo. Mas missão também é a vida na vida. Entender, sentar com a pessoa e entender qual é o seu problema real, sabe? E às vezes o problema real da pessoa é que ela tá com fome. Exatamente. E aí era isso, assim, era escutar também. Escutar o que eles estavam passando. E aí teve até uma experiência muito legal. Tinha umas crianças que elas eram de outra ilha, mas a gente ia visitar eles. E eles iam na nossa igreja lá. E uma das crianças, eles estavam sem dinheiro e a mãe teve que vender a galinha dela. Ah, meu Deus. Porque eles estavam sem dinheiro. E aí ela entrou em desespero, assim. Tipo, ela ficou muito chateada. E aí, um tempo passou, a gente foi e comprou a galinha de volta, entregou pra ela. E pra ela, assim, foi... Tipo, com certeza, eu tenho certeza que isso marcou a vida dela, sabe? Então, acho que o papel do missionário também é muito isso, né? Você marca a vida das pessoas. Talvez a sua fala, a sua ação, o seu jeito fica na memória. E isso revela muito a questão da missão integral, né? O evangelho todo para o homem todo. Exatamente. Então, é abraçar também as necessidades físicas, né? Emocionais, ser esse suporte também para o corpo físico, para a saúde mental, emocional e para a vida espiritual dos moradores daquela comunidade. Sara, você está prestes a viver uma nova jornada na sua vida, né? Sim. Tem muitas coisas acontecendo. Eu acredito que esse podcast duraria aí mais umas 3 horas. Mas eu quero que você fale um pouco sobre esse novo projeto que Deus colocou no seu coração. Quando esse podcast sair, provavelmente já vai ter sido anunciadas as inscrições do Seminário Elementar, que é um seminário teológico para adolescentes. E o Elementar, ele surgiu de uma forma muito doida, assim. Hoje, olhando de um panorama geral, foi muito ouvir uma voz e obedeci. Sim, foi literalmente isso. Eu voltei lá da missão do celeiro. E aí, eu voltei porque eu tava muito tempo sem vir pra casa. E aí o pessoal falou, cara, vai passar férias um pouco, ver sua família. Era aniversário da minha mãe e eu vim. E aí eu cheguei aqui na cidade de Natal, em Teresópolis. E aí eu não conseguia voltar de novo pra lá. Era uma coisa, tinha um bloqueio mesmo, assim, eu ia pra comprar passagem, passou 1, 2 semanas, o pessoal falando, ei, quando você volta? E eu tinha essa coisa, assim, e aí orando, o Senhor falou que não era pra eu voltar. E aí eu fiquei assim, Deus, como assim? Eu sou missionária. Como assim não é pra eu voltar? O que eu vou fazer aqui? E aí, eu entrei em contato com os líderes, tudo, passei essa questão pra eles, a gente orou e tudo mais, e em um primeiro momento eu não tava entendendo o que o Senhor queria. E aí, passou um tempo, eu voltei minha vida normal, rotina, trabalho, faculdade, fui vivendo a vida e tentando entender, será que eu errei? Será que eu me precipitei? Vem as dúvidas, né? As crises de fé, meu Deus, foi só uma experiência, tudo que eu vivi. Será que eu ouvi a voz de Deus errado? E aí vem aquele turbilhão de Foi uma dúvidas. Aventura, só uma aventura. Exatamente. E me sentindo culpada, assim, Senhor, eu larguei a missão, o que eu tô fazendo? E aí, eu passei um tempo, fui pra Minas, cheguei a passar um tempo em Minas, e aí eu voltei aqui pra Teresópolis mesmo, definitivamente, em abril de 2024. Tudo acontece em abril, né, na minha vida. Verdade, tem um sentido profético aí. E aí, em abril de 2024, eu voltei pra cá. Na verdade, eu tava indo morar na Europa, não em missões, morar pra viver a vida mesmo. E aí, eu voltei pra cá pra fazer exame de sangue, exame de rotina, faltava um mês pra eu estar viajando. E aí, eu voltei, e mais uma vez o Senhor falou, você não vai. Eu lembro que eu fui almoçar na casa do meu pai, e aí meu pai nunca me pediu pra ficar. E aí nesse dia meu pai falou assim, cara, fica. Vem morar comigo, não vai. E eu falei, pai, falta um mês, literalmente um mês. Tipo, passagem comprada, tudo certo lá. E aí eu falei, não, eu vou obedecer. E aí eu fiquei na mesma dúvida, Senhor, vou ficar fazendo o quê? Eu não tinha mais nem amigo aqui, todo mundo já tinha ido embora, né, não tinha mais, até com a igreja local mesmo, não tinha mais tanta essa proximidade, tava todo muito desligado, e eu fiquei. Nisso eu entrei no jiu-jitsu, que é um ponto importante da minha vida. Conte mais sobre o jiu-jitsu. Meu pai já treinava, meus irmãos sempre treinaram, só que eu nunca tive essa proximidade, assim, e aí um dia, uma amiga minha me chamou pra assistir ela treinar, e eu fui.
E quando eu cheguei lá, coincidentemente, era na mesma academia que meu pai treinava. E eu nem sabia. Aí eu lembro que eu olhei pro mestre, né, o Vinícius, eu falei assim, ué, você tá fazendo o que aqui? Ele, a academia é minha. Aí eu, gente, que loucura. Nisso eu entrei pro jiu-jitsu, e o jiu-jitsu, assim, foi, além de Cristo, óbvio, né, foi uma das coisas que salvou a minha vida. Porque era um período que eu tava muito mal mesmo. Eu tava pesando 47 quilos. Assim, se pegar foto, era tipo, as drogas me rejeitaram, sabe? Você olha assim. Elas não quiseram. Tava uma coisa muito macabra. E aí, eu tava muito mal nessas crises de, meu Deus, o que eu tô fazendo da minha vida? E aí, eu entrei pro jiu-jitsu, foi uma coisa que me ajudou muito, e graças a Deus, né? Todo mundo lá, a maioria das pessoas são cristãs e tudo mais. Então, foi uma coisa que casou muito. Meu mestre é pastor também. E, enfim, nesse tempo, surgiu uma necessidade na igreja de ficar com crianças, assim, de 11 a 13 anos. A minha mãe me ligou e falou assim, filha, tipo assim, o que a gente vai fazer com eles e tal? Eu falei, ai mãe, tá, eu fico. Mas eu nunca tinha tido experiência com essa idade. Lá quando eu tava em Balneário, né, servindo, ou era criança menorzinha ou era adolescente já mais velho. E aí eu falei assim, senhor, o que eu vou fazer com eles? Não sei nem se eu sei me comunicar com eles. E aí, eu lembro no dia que eu tava com a minha mãe, com a Paola, que é uma outra membro lá da nossa igreja. E aí surgiu esse nome, assim, Elementar. Porque eu pensei, foi uma dúvida que o Senhor colocou no meu coração na época, e perpetua até hoje, é uma coisa que eu sempre falo. Por que você acredita no que você acredita? E aí eu falei, cara, a gente não sabe o básico da nossa fé. Se questionarem qualquer coisa, e isso é um lance em missões urbanas, né, lá em Balneário, que eu senti muito, que você ia conversar com alguém e a pessoa te questionava real. E a galera falando de coisa assim, tipo, física quântica, não sei o quê. E você tinha que saber, tinha que estar com a fé firmada, senão você era passado pra trás, assim. E aí, eu fiquei com isso muito forte, e aí veio esse nome, Elementar, né? De coisas que são elementares da nossa doutrina, da nossa doutrina e tudo mais. E a gente foi fazendo, sem muito saber o que estava acontecendo. Fui fazendo, uma coisa que eu sempre priorizei muito cara, essas crianças meio pré-adolescentes são meus amigos. E eu coloquei isso na minha cabeça. E aí eu lidava com eles como meus amigos, assim. E aí a gente saía junto e foi criando uma proximidade. Passou um tempo, eu comecei, era na igreja, a gente começou a fazer lá em casa, e aí nisso, quando foi lá pra casa, virou mais um estudo bíblico. Porque antes era meio que uma salinha, né? Nos cultos de domingo. E aí a gente foi entendendo, não era só isso, a gente deu panorama bíblico pra eles, durante um ano, livro a livro, a gente ficava lá com eles, dando panorama, foi incrível. E depois disso, a gente falou, cara, a gente precisa aprofundar mais, e aí? E aí, eu, como uma boa seminarista, falei, vou dar teologia sistemática para as crianças. Certíssima. E aí, eles começaram a ir lá em casa, fazer reunião lá em casa, e era esse estudo, assim, mais intimista. E aí, enfim, o Senhor foi movendo. Recentemente, há um ano atrás, mais ou menos, a gente abriu o seminário teológico lá na igreja, tem mais ou menos um ano, né? E, enfim, maravilhoso, eu comecei a fazer agora, mas estou amando, é incrível, a gente fica ansioso pra chegar sábado, né? É maravilhoso. E aí, mais uma vez, eu conversando com a minha mãe, conversando, né, com o pessoal que tá dirigindo o seminário, e a gente falou, e se a gente tivesse um seminário teológico para adolescentes? E aí o Senhor já tinha colocado muito forte no meu coração sobre servir a igreja local. Eu lembro que eu passei um tempo, assim, sem servir em nada. Foi a gente tá em 2026, acho que 2025, assim, eu passei meio off, porque eu quis mesmo, sabe? Eu falei, Deus, acho que preciso me curar de algumas coisas, preciso entender algumas coisas, porque quando a gente volta de missão, tem um grande porém. A gente volta meio abusadinho, né? A gente volta achando que sabe de tudo. Então eu passei por esse processo também. De tipo, falar, nossa, isso aqui tá errado, não é assim que se faz, não é assim que fulano tá falando isso, não faz sentido. Tipo assim, vocês são muito Nutellas, eu tava na selva. Exatamente. Matando galinha. E aí, eu passei um pouco essa fase, assim, eu sempre fui muito dura comigo mesma, sempre me cobrei muito, então, consequentemente, eu sempre cobrei muito o outro, sabe? E demorei pra entender que o outro não teve a experiência que eu tive. Sim. Só que eu cheguei aqui radical, querendo pregar 5 teses, né? 95 teses na parede da igreja, entendeu? Eu cheguei assim, tipo, gente, vamos acabar com tudo, vamos explodir esse prédio e fazer um negócio de novo. Eu cheguei nesse ímpeto, né? Até talvez da juventude, sei lá. E aí o Senhor foi me acalmando, até que um dia o Senhor virou e falou assim, cara, você tá muito chata, né? Só reclama. Vamos ajudar. Isso, foi literalmente isso, né? Durante as confissões da madrugada,
Que é um quadro maravilhoso que Sara tem no Instagram. Depois ela vai deixar aqui, a gente vai deixar o Instagram dela para vocês poderem acompanhar. E aí, o Senhor falou exatamente isso comigo. Você tá muito chato, você só reclama e não faz nada. E aí eu falei, ai Deus, mas como é que eu vou fazer? Como é que vai ser isso? E aí depois, em outro momento, eu tive um sonho, que eu tava na sala, em uma das salas da igreja, com essas crianças, que na época eram crianças, né, de 12 anos, assim, do elementar. E aí, eu acordei com uma frase na minha cabeça, o seu campo missionário, a sua igreja local. Uau, forte. E aí eu falei, meu Deus, não vai ter como dizer não, né? Vamos ter que obedecer. E aí, nisso, as coisas começaram a se desenrolar. Eu acredito que quando as coisas é de Deus, flui de uma forma muito natural, né? A gente não entende, mas eu falo muito isso no meu coração pra mim hoje, assim, né? Obedecer sempre vale a pena. Sim. Sempre vale a pena. Por mais que doa, por mais que seja difícil, desconfortável, te tire a zona de conforto, sempre vai valer a pena. E aí, nisso, as coisas foram encaminhando pra isso. Eu cheguei a servir um tempo com os adolescentes mesmo. Até que, né, eu sentei com a minha mãe, a gente conversou e a gente falou, cara, e aí? Vamos fazer esse seminário e tal? Aí eu falei, acho que agora é o momento. Acho que agora vai. E estamos começando. É até engraçado, porque a igreja de Filadélfia, né, que é a nossa igreja, ela sempre foi conhecida como uma igreja muito ativa. Sim, sim. Por muito tempo, acho que a gente focou essa energia em eventos. Focou essa energia em festas e afins, congressos e tudo mais. Mas agora eu sinto um outro mover da igreja, né? A gente tá caminhando pro ensino. Isso. Então a gente tem nosso seminário lá, a galera empenhada, estudando. Vamos começar agora com os adolescentes também. Parece que o Senhor tá fortalecendo a gente nisso, né? E assim, é uma honra fazer parte da missão de Deus, fazer parte daquilo que Ele tá fazendo na cidade, porque eu acredito que não é uma coisa pra igreja de Filadélfia, é uma coisa pra cidade. Sim. Eu acredito também que a gente vai viver isso com outras igrejas, acho que esse é o intuito, inclusive. Mas tô empolgada, assim, tô muito feliz. Já tive minhas crises. Já tive minhas, meu Deus do céu, vai dar tudo errado, o que eu tô fazendo? Mas tô caminhando com o Senhor, né? E a minha oração hoje é isso, Senhor, aponta o caminho e que eu obedeço. Não quero mais saber de nada, assim, eu me desprendi total de tentar controlar as coisas. Só aponta o caminho que eu tô seguindo, tô ouvindo a voz e tô obedecendo. E a missão, ela remete completamente à obediência. Né? Você não consegue fazer a missão, cumprir a grande comissão, se você não tiver em si a ideia e a certeza de que você vai precisar obedecer. Né? E Sarinha, existe algo assim no teu coração hoje que traduz essa urgência missional na igreja do Senhor nos últimos dias, né? Eu acredito que nosso maior desafio hoje, como cristão, no Brasil, né? Vamos falar aqui do nosso contexto, não é nem a pregação do evangelho, é a reevangelização. Que cai no ponto da gente do porquê você acredita no que você acredita. Porque eu, inclusive, né, fiz um vídeo esses dias falando sobre isso, né? Nós somos 50 milhões de pessoas que se dizem cristãos no Brasil. Exatamente. Não é possível que tá do jeito que tá. Não faz sentido, a conta não fecha. E aí no vídeo eu falei sobre, né, que talvez a gente precise não ter mais quantidade, mas cristãos mais parecidos com Cristo. Sim. Cristãos, assim, que se arrependem de verdade, é uma coisa que a gente vem falando muito. Cadê o arrependimento nas igrejas, né? Que se humilham, que obedecem sem questionar, só estão ali obedecendo. Então eu acho que o nosso maior ponto de urgência é e é muito difícil, tá? Essa reevangelização. Porque por muito tempo a gente foi alimentado com uma água com sal. Já bebeu água com sal? Todo mundo acho que já teve essa experiência. Quando você bebe uma água com sal, pra você, tipo, dessalinizar o sal que tá ali, demora muito. Então, se você bebe um copo de água com sal, você vai ter que beber sei lá quantos copos de água pra poder sair aquele gosto forte de sal dali. Então, acho que é isso que tem acontecido aqui no Brasil. A gente foi banhado em uma água com sal, em um evangelho de água com sal. E hoje a gente precisa trazer a água da vida, que é Jesus. E pra tirar esse sal todo, é um trabalho de formiguinha. Aí entra o trabalho missionário. Essa questão realmente de um batismo de consciência, como o Abacuque 2:2 diz, né? Deus, ele dá uma ordem. Escreva essa lei de maneira com que até mesmo quem passe correndo venha ler o que está escrito. Então, Deus, ele está trazendo realmente essa nova consciência ao nosso coração, a necessidade de um arrependimento, né? E de fato nós vivermos um evangelho que revela a renúncia, revela a obediência e revela quem nós somos de fato em Deus, né? Nós somos a nação da cruz. Essa é a verdade. Sarinha,
Como você sabe, eu ficaria aqui muito mais tempo com você, a gente conversando sobre muito mais coisas, mas vai ter uma segunda parte, eu tenho certeza disso. Nós vamos nos encontrar. Eu sabendo de tudo em cima da hora. Gente, manda uma enquete, eu vou botar aqui embaixo uma enquetezinha. Vocês querem uma segunda parte desse podcast? Eu acredito que sim, porque Sara tem muito mais ainda para nos ensinar. Ela carrega uma paixão muito evidente com o ensino, sobre o ensino, trabalha com os adolescentes, e isso é algo que a gente precisa, porque é uma geração de agora, né? A geração que vai carregar esse poder da transformação da nação. Mas eu quero que você deixe um recado para os nossos amigos que estão nos assistindo agora. Aquele amigo, amiga, né, irmão, que está desejoso em se envolver com a obra missional. Ah, Deus, eu não sei como fazer, por onde começar, como eu posso me envolver. Eu quero que você deixe esse recado para os nossos amigos. Acho que a primeira coisa que a gente precisa pontuar é que muitas vezes a gente tem esse ímpeto missionário porque a gente acha que a gente vai transformar a vida do outro. Mas quem geralmente precisa ser transformado somos nós. Nós que temos esse chamado missionário de ir, não é porque a gente é melhor que alguém, na verdade é porque a gente é pior. Nós somos tão ruins, tão pecadores, que o Senhor nos agarra os nossos ombros com chamado e fala, vem pra perto, fica mais perto. Porque você vive a sua vida integralmente pra mim. Mas não é porque a gente tem um dom especial, é porque a gente é pior de todos. É justamente o contrário, né? A gente olha às vezes alguém, tá em missões, nossa, pessoa Santíssima Trindade, né? Gente, não. É porque nós somos muito ruins. E quem vai ser mais transformado é você. O campo vai mexer em todas as áreas da sua vida. Áreas que você nem imaginava que existia, mas tá ali. Vai apontar o pecado oculto que existe dentro do seu coração. Mas é claro, isso não é uma desmotivação. Na verdade, como eu falei no início, né? É maravilhosamente doloroso andar com o Senhor. Viver em fé e fazer essas orações perigosas, né? Tenha essa coragem de fazer as orações perigosas. Porque o Senhor atende. Mas você também vai viver coisas extraordinárias. Uma coisa que o Senhor tem falado muito comigo durante essa semana, assim, é sobre a questão da importância também de viver a igreja local. É o que eu tô vivendo agora. Eu vivi o tempo em missões. Mas não vai sem entender que você tem um lugar pra voltar. Isso foi muito importante pra mim. Eu fui, mas eu entendi a importância de ter um lugar pra voltar. Eu voltei totalmente ferida, mas o Senhor me curou aqui, com vocês, né? Com a minha comunidade, servindo vocês, servindo com vocês. E eu falo isso sempre, né? Graça é servir com vocês, né? Com os meus irmãos da igreja. E hoje em dia eu consigo enxergar a bênção que é ter amigos que também são amigos de Deus. Como isso é importante para nossa caminhada. Então, claro que tem a questão do preparo, tem a questão de você entender a sua igreja local e de entender o porquê você tá indo. Entender que não é só mais uma aventura, não é um mar de rosas, não é só uma diversão, é realmente um lugar que o Senhor vai te espremer, te amassar em um nível que parece que tá colocando de um balde assim dentro da água, você sai um pouquinho pra respirar e volta. Mas você cresce assim. É tipo assim, um dia parece que você passou um mês inteiro naquele lugar. E é incrível. E a experiência com outro, né? Com gente. Sim, acho que isso, quando eu fui pro sertão também, eu pude viver isso, assim, de olhar pro lado, né? A gente, talvez como igreja, tem muito essa mania de olhar pra nós ali, pra nossa igreja, pra gente, pro nosso problema, pro que a gente tá passando. Mas acho que missões, ela te desperta a olhar pro lado. Olha pro teu irmão. Adorar de olho aberto, sabe? Acho exatamente. Que é isso. E foi muito isso que você falou. A missão, ela nos configura a abraçar a misericórdia, né? Abraçar a miséria do outro. Sabe, você falou isso, me lembrei de uma frase até. Tava até escrevendo um roteiro sobre isso de vídeo, que a gente só entende misericórdia quando a gente precisa dela. Uau, é exatamente isso. Exatamente. E a gente pode muito fazer um parte 2 sobre igreja local, né? Porque uma coisa que a igreja local me ensinou é sobre esse amor ao próximo. Como eu disse, eu era muito incisiva e dura com as pessoas. E aí, quantas vezes, com certeza, eu já feri pessoas tentando ajudar, mas exortando no nível máximo, assim, sabe? E eu não exercia misericórdia. E aí eu achava que, não, isso aqui é o evangelho, tem que mudar, tem que fazer, não sei o que, tem que agir. Mas, na verdade, quando eu prestei de misericórdia que eu entendi, eu falei, cara, é isso. E eu quero então que você ore por nós, né, para que possamos realmente receber esse chamado, esse despertamento. E é o que eu costumo dizer, como ouvirão se não há quem pregue?
que nós possamos ser essa resposta nessa geração, que você possa receber de Deus, da boa parte de Deus. Viver uma vida em missão é um grande desafio, mas é uma grande aventura. Podemos orar? Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecer, Senhor, porque é um privilégio poder falar da sua palavra, Jesus. Ter livre acesso à sua revelação nas Escrituras, Pai. Nós queremos te agradecer porque nós temos consciência de que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Quero te pedir agora, Senhor, pelas essas pessoas que estão me ouvindo. O Senhor conhece o coração de cada um, nós não temos acesso a todos, mas o Senhor tem. Então alcança o coração dessa pessoa agora, Pai. Alinha o coração dela com o seu coração. Se tiver dúvidas, medos, inseguranças, que essas respostas possam estar respondidas na sua palavra, Pai. Amém. Que o Senhor se faça conhecido no meio de nós. Que o Senhor arde em nós uma chama, um ímpeto, uma urgência pela pregação do seu evangelho. Nós queremos te conhecer, nós queremos amar mais o Senhor, amar mais a sua palavra e, consequentemente, amar mais o outro. Então, coloque em nós essas marcas de amor, Pai. As marcas que o Senhor carrega, que nós também possamos carregar. Eu oro, Senhor, que o Senhor também gere em nós amor pela nossa igreja, pelos nossos irmãos, que nós possamos entender que missões nós não fazemos sozinhos. Tem a pessoa que vai, tem a pessoa que ora, tem o Senhor que sustenta, e tudo isso é parte de um corpo. Tudo isso somos nós sendo um, sendo igreja, Pai. Amém. Então que o Senhor possa trazer essa revelação aos nossos corações. Se tem alguém que está nos ouvindo agora, que tem alguma ferida, alguma mágoa com a sua igreja, amém, que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa fazer com que essa pessoa enxergue a sua igreja e a pessoa que está do seu lado com a sua ótica, Pai, amém, com a sua ótica de amor, Jesus. Nós pedimos que haja transformação, que através de tudo isso que foi dito aqui, que nada seja levado ao vento, mas que fique gravado nos nossos espíritos, Pai. Porque nós sabemos que o que foi falado veio do céu, veio do Senhor. Então nós pedimos que esse conteúdo gere algo em nós, amém, gere uma urgência, uma mudança, amém, que a gente possa ser reativo à sua palavra, sim, no sentido de que ela bata em nós e que imediatamente a gente possa fazer algo com ela, Pai. Aleluia. Que a gente não só escute a sua palavra e fique aqui quietinho no nosso canto, pensativo, mas que imediatamente a gente possa ser reativo, que possa gerar uma ação. Amém. E que a ação seja pregar o seu evangelho, Pai. Amém. Nós te agradecemos mais uma vez. Amém. Amém. Nós já temos aqui o tema do nosso próximo episódio. A missão e a igreja local. Amo! Topa? Com certeza! Então nós vamos gravar um próximo episódio. Vou confessar todos os meus pecados aqui. Não deixem de seguir a Sara no Instagram. Sara Portilho, tá? Sara Portilho com 2 T's, mas a gente coloca ali também. A gente coloca ali também, para vocês poderem assistir essa série incrível que chama Confissões da Madrugada. Sim. Eu confessando meus pecados na madrugada, quando o Senhor fala comigo. É maravilhoso. Seja você também como Isaías essa resposta. Que Deus abençoe seu coração. Até o próximo idcast. Deus abençoe.